Imagine acordar com a notícia de que o homem mais temido da Europa está vindo na sua direção. Em 1807, Napoleão Bonaparte já tinha derrubado reis, redesenhado mapas e espalhado medo por todo o continente. Lisboa seria o próximo alvo. E antes que ele chegasse, a família real portuguesa, fugiu às pressas, atravessando o Atlântico em choque, para escapar do imperador que parecia imparável. O que poucos sabem é que ele também cogitou vir direto para onde? Brasil. E se tivesse vindo? Essa é a história do dia em que Napoleão quase invadiu o Brasil. Fala galera do Crônicas de Victor, tudo bem? Como vai? Antes de começarmos mais um vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Mas afinal, quem foi esse tal de Napoleão? Antes de falarmos do Brasil, precisamos entender o peso desse nome. Em 1769, numa família modesta. Subiu no exército francês ainda jovem, mas sua inteligência estratégica o colocou em destaque rapidamente. Em poucos anos, ele se tornou general, depois primeiro cônsul e, por fim, imperador dos franceses. Mas Napoleão não era apenas um militar brilhante. Ele reformou leis, criou o Código Napoleônico, modernizou a administração, investiu em educação e infraestrutura. No campo de batalha parecia invencível, da Itália ao Egito, da Áustria à Prússia. Sua presença mudava o rumo das guerras. Era ambicioso e calculista. Se existia um tabuleiro, ele queria jogar nele inteiro. E por que não incluir o nosso lado do oceano? Estamos no início do século XIX, a Europa é um barril de pólvora. Napoleão e a França estão em guerra contra a Inglaterra. Para sufocar os britânicos, o imperador cria o bloqueio continental, um embargo que proíbe países europeus de negociar com os ingleses. Portugal, tradicional aliado de Londres, não aceita. O comércio com a Inglaterra é vital para sua economia, e o rei Dom João VI sabe que romper esses laços pode ser desastroso. Isso irrita Napoleão profundamente. Tratados como os de Badajoz e Madrid tentam amenizar as tensões, cedendo territórios e fechando portos. Mas nada disso o satisfaz. Ele quer mais. Ele quer cortar o problema pela raiz. Entre 1796 e 1808, ao menos 17 projetos de invasão do Brasil circularam nos corredores de poder da França. No início, eram apenas teorias, papéis manchados de tintas, mapas rabiscados à mão e especulações de gabinete. Mas todos tinham um ponto em comum: aproveitar a distância entre Portugal e a sua maior colônia, o Brasil, para atacar onde a defesa fosse mais frágil. A França já possuía experiência no Caribe, controlando várias colônias por lá. O Brasil para Napoleão era apenas um prêmio muito maior, uma imensa faixa de terra com riquezas naturais, portos estratégicos e, acima de tudo, um vínculo direto com Portugal. Em 1806, a ideia deixa de ser mera curiosidade militar e entra na pauta real. Napoleão Bonaparte recebe, por intermédio de seus ministros e agentes no exterior, relatórios completos sobre a costa brasileira. Rotas marítimas que aproveitavam ventos favoráveis desde as Antilhas Francesas ou da costa africana, pontos de desembarque com águas calmas, ideais para ancorar navios de guerra sem chamar a atenção imediata, listas de fortificações portuguesas, indicando alcance de tiro, número aproximado de soldados e até relatos sobre o estado de conservação dos canhões. Estudos climáticos apontando as melhores épocas para cruzar o Atlântico, principalmente evitando tempestades. Avaliações sobre a população local, incluindo suposições de que parte dela poderia aceitar a presença francesa, especialmente escravizados e comerciantes que queriam buscar novas oportunidades. Dois alvos surgiram como prioridade: Rio de Janeiro, sendo um centro administrativo e porto vital para o fluxo de ouro, café e açúcar; Salvador, chave para controlar o comércio no Nordeste e porta de entrada para o interior produtor de algodão e açúcar. A lógica era clara: cortar o cordão umbilical entre Portugal e a Inglaterra. Se o Brasil fosse tomado, Portugal perderia suas riquezas, a Inglaterra perderia um aliado comercial e a França ganharia não apenas um território colossal, mas também domínio sobre rotas de Atlântico Sul e acesso a metais preciosos,
produtos tropicais e ao comércio com a África. Esses planos incluíam até hipóteses ousadas: desembarcar secretamente tropas francesas no litoral baiano, tomar o controle de Salvador em poucos dias e de lá avançar para o Rio de Janeiro, usando a marinha francesa como bloqueio contra qualquer reforço vindo de Portugal ou da Inglaterra. Mas havia obstáculos: a longa travessia atlântica com tropas e suprimentos, o risco de enfrentar a temida Marinha Real Britânica e a dificuldade de manter comunicação com a Europa durante uma guerra em várias frentes. Ainda assim, no papel, a operação parecia possível, e se tivesse acontecido, poderia ter mudado para sempre o destino do nosso Brasil. Mas, por que não aconteceu? Se o plano estava no papel, por que não foi executado? Transportar milhares de soldados e suprimentos por um oceano inteiro era caro e perigoso, especialmente com a marinha britânica controlando os mares. Invadir Portugal pela Península Ibérica era mais rápido, mais barato e garantia de resultado imediato. O Brasil era, para Napoleão, um território praticamente misterioso e ele não gostava de jogar num tabuleiro que não conhecia bem. Mesmo sem atravessar o Atlântico, Napoleão mudou o Brasil para sempre. Quando as tropas francesas entraram em Portugal, a família real fugiu em uma operação gigantesca. 15 navios, milhares de pessoas, toneladas de bagagens e tesouros. A chegada ao Rio de Janeiro em 1808 transformou a cidade e o país. Foram abertas portas para o comércio internacional, criado o Banco do Brasil, instalada a imprensa régia, fundada academias militares, jardins botânicos e museus. O Brasil deixou de ser apenas uma colônia e se tornou a sede do Império Português. Um passo que, anos depois, facilitaria o caminho para a independência. No dia em que Napoleão quase decidiu invadir o Brasil, nada aconteceu. Nenhum tiro foi disparado, nenhuma bandeira francesa fincou nosso solo, mas o simples medo dele foi suficiente para arrancar a família real inteira do seu trono e trazer o império para cá. E aí fica a pergunta: se ele tivesse vindo, falaríamos francês hoje? Teríamos um imperador francês no Rio de Janeiro ou um código napoleônico escrito em português? Nunca saberemos, mas é assim que a história funciona. Não é sobre o que aconteceu, é sobre o que poderia ter acontecido. Bom, galera, por hoje é só. Não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilha com aquele amigo que adora mistérios, universo e curiosidades científicas e, claro, muita história. Se inscreve aqui no Crônicas de Vitor, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, que vão estar cheios de fatos curiosos, história, ciência e tudo que desafia a nossa mente. Valeu, pessoal, e até a próxima!